Olá, sejam bem-vindos ao nosso live. Eu sou Fernanda Schroeder, gerente de carreiras do IBMEC, e nós estamos recebendo aqui Fernando Mantovani, que é diretor da Robert Half. Primeiro, obrigada pela presença, Fernando. Prazer, satisfação. Boa tarde a todos. Obrigada. Vocês já mandaram para nós as suas perguntas no decorrer das inscrições, mas não deixem de mandar agora também, que a gente vai estar aqui recebendo para que a gente possa responder as suas perguntas através do nosso bate-papo. Bom, o tema hoje é planejamento de carreira, né? Então, a gente quer falar um pouquinho sobre planejamento de carreira e como você, aí que está do outro lado, pode fazer um planejamento de carreira mais estruturado. Então, eu queria, Fernando, primeiro que você falasse um pouquinho quem é a Robert Half, o que vocês fazem, né? E por que seria tão interessante a gente abordar esse tema hoje aqui, mediante o que a sua empresa oferece. A Robert Half é uma multinacional americana. A nossa especialidade, na verdade, o serviço que a gente presta é o serviço de recrutamento e seleção de executivos, o que a gente chama de meio da pirâmide, ou middle management. Somos contratados por empresas que procuram profissionais no mercado com características específicas. A questão do planejamento de carreira, a forma como a gente trata isso, Fernanda, eu acho que é só um segundo passo. Eu gosto sempre de falar do passo anterior. Muitas vezes as pessoas acabam tomando decisões na vida muito impulsionadas pelo que a sociedade estereotipa como sucesso. Então, o primeiro conselho que a gente dá para as pessoas quando a gente fala de carreira é que elas pensem o que é a definição de sucesso profissional para elas. Eu acho que sucesso profissional e sucesso pessoal andam lado a lado. Então, o balanço de vida profissional e pessoal, acho que precisam conversar para que você sinta que tem sucesso. E sucesso não necessariamente é atingir o posto mais alto dentro de uma organização. Então, uma vez que você tem clareza em relação ao que é sucesso para você, aí eu digo que você deveria começar o seu planejamento de carreira. E o planejamento de carreira, eu acho que você devia pensar no último dia da tua carreira. Eu costumo dizer que todo mundo que nasce tem da sua carreira uma escada. A cor, o tamanho, o comprimento da escada depende muito de como você quer que ela seja. Uns gostam de escada mais verde, uns gostam de escada vermelha. Uns esperam que a escada seja mais comprida, outros ficam contentes com uma escada mais curtinha. Uma pode ser mais torta, outra pode ser mais reta. Então, pensar no último degrau da escada é o primeiro passo da sua carreira, na minha visão. Eu sabe que outro dia eu ouvi, né, falando sobre carreira como se fosse um celular novo. E aí você vai fazer um download dos aplicativos que você quer para você construir a sua carreira. Eu achei super interessante essa analogia, que é a mesma coisa que você falou da escada, né? É a mesma coisa do que você vai colocando dentro do seu celular, do seu aplicativo, que seria a sua carreira, aquele tipo de habilidade que você quer ter, aquele tipo de competência, né? Então, assim como a escada que você vai construindo, o celular também você vai colocando todas as coisas. Eu achei essa analogia bem interessante também, né, em termos, porque é a construção, né, o planejamento de carreira é a construção. E acho que essa é a palavra certa, Fernanda, construção. Na verdade, o que acontece é que quando a gente fala de planejamento de carreira, dá uma impressão de ser um pouco de autoajuda ou alguma coisa do gênero muito subjetiva. E, no fundo, você não sai de casa, você não acorda sem planejar o seu dia. Você não sai de casa e decide ir da sua casa para algum lugar sem olhar se você está com a carteira no bolso, ou o celular, ou a chave de casa, ou a chave do carro, se você for de carro, ou se você for de transporte público, você imagina que linha de metrô, de ônibus você vai pegar, quanto tempo vai demorar, que horas você precisa chegar, enfim, como você vai se vestir para o compromisso. Isso é muito óbvio porque é uma situação do dia a dia. Sim. Mas a carreira é algo que a gente vive com ela por 30, 40 anos. E se você não se planejar para ela, o que corre o risco é de, no meio do caminho, você pegar um engarrafamento e se atrasar para o compromisso. Ou você chegar no seu compromisso e perceber que esqueceu o dinheiro para pagar o táxi. Ou você não levar o documento e não te deixam entrar dentro na portaria de um edifício corporativo, porque sem o documento não é liberada a sua entrada. Então, o que eu acho mais importante é que você entenda
que o planejamento de carreira não é autoajuda, mas é o que você vai, ou fazendo a analogia do celular, se você quer usar o seu celular algum dia, por exemplo, para ver o trânsito, se você não baixar o Waze... Você não vai conseguir. Exatamente. Então, acho que tem muito essa questão do que você está pensando lá na frente e o que você está fazendo hoje para ter certeza do comprimento, da largura e da cor da sua escada. E aí eu te pergunto, Fernando, como começar esse planejamento, né? Eu acho que você falou assim, hoje a gente tem 40, 50, eu te falo até às vezes 60 anos de carreira. Você vai começar a trabalhar com 18 anos e vai trabalhar até os 60, 70, 80 anos. E as habilidades elas vão mudando, porque o mercado está também mudando muito, né? Então, a partir do momento que se muda essas habilidades para atender esse mercado. Por onde o profissional deve começar fazendo esse planejamento? É engraçado, mas do fim para o começo. Por que eu falo do fim para o começo? Porque você precisa determinar onde você quer chegar, né? Uhum. E aí o exercício seria, bom, por exemplo, eu gostaria de ser diretor financeiro de uma empresa. A primeira pergunta que eu te faria é: por quanto tempo você gostaria de ocupar essa cadeira antes de se aposentar? Porque se você imagina encerrar sua carreira aos 70 anos como diretor financeiro, a pergunta é, com quantos anos você gostaria de ter se tornado diretor financeiro? E se essa resposta é, bom, com 60 anos, porque eu quero ficar ao menos 10 anos nessa cadeira, e você, com 60 anos, gostaria de ser promovido a diretor financeiro, a pergunta que fica é: quais são as posições que permitem com que você seja promovido, quais as suas qualificações, né, em que posição você deveria estar ocupando aos 60 anos de idade para se tornar diretor financeiro nesse momento? Como você se prepara para isso, né? Uhum. Tecnicamente, quer dizer, o que a gente chama de hard skills, né? E comportamentalmente, os soft skills. O que faz com que você seja qualificado para essa posição. Uhum. Bom, mas como é que eu vou fazer isso, né? Quem vai me contar isso? Pode ser alguém que tenha sido promovido a diretor financeiro, se você tiver esse contato. Se você nunca teve contato com esse profissional, você pode entrar, por exemplo, no LinkedIn e olhar lá o perfil de diretores financeiros de empresas que você gostaria de ocupar essa cadeira. Ver qual foi a trajetória de carreira desses profissionais, que posição eles ocuparam antes de assumirem a cadeira de diretores financeiros, e, mais ainda, quais as qualificações que esses profissionais terão, o que eles adquiriram de experiência ao longo da carreira deles, para que chegasse naquele momento e eles fossem promovidos. Obviamente, você não vai pegar o exemplo de um, existem vários perfis desses que você pode acessar, para construir o perfil e entender como você poderia se preparar para essa posição. E assim por diante. Então, você vem andando sempre lá do fim para o começo e vai percebendo como é que você se qualifica, o tempo médio de permanência nos cargos, a experiência profissional em relação ao idioma, talvez experiência de carreira no exterior, cursos de pós-graduação, MBAs, enfim, e assim por diante, de modo que você começa a perceber o que você precisa fazer hoje para, aos 60 anos, ser promovido a diretor financeiro. A gente poderia resumir que o planejamento ele passa pelo processo de autoconhecimento, onde que a pessoa vai se conhecer, saber quais são os pontos que ela tem, que ela precisa desenvolver, conhecimento do mercado. Ela também não pode negligenciar o que está acontecendo com esse mercado e o que ela precisa fazer para se inserir nesse mercado, né? Ela tem que olhar o que os profissionais fazem. Como que seria isso? Eu tenho que identificar o que os profissionais fazem sem olhar para aquilo que eu quero também, porque, às vezes, a pessoa se espelha numa carreira, fala assim, olha, eu quero ser igual àquele profissional. Você acha que é possível a gente seguir uma carreira igual de algum outro profissional? Eu acho que cada um é um, né? E existem vários fatores que influenciam a carreira de um profissional, inclusive a sorte, ou o gestor que você teve. Várias coisas podem influenciar positiva ou negativamente, né? Eu acho que, como você disse lá atrás, é um movimento dinâmico, carreira não é uma coisa estática, então você não pode fazer o planejamento de carreira hoje e falar, bom, pelos próximos 10 anos eu não vou olhar mais para nada que acontece ao meu redor
e vou seguir esse planejamento. Eu acho que o planejamento de carreira é uma coisa para ser revisitado pelo menos uma vez ao ano, de modo que você vá analisando tudo que está acontecendo. Dele, né? Exatamente, o que está acontecendo em volta. Segundo, você pode seguir a trilha de um profissional? Sim, você pode, mas você precisa tomar cuidado para ver se ele não é uma exceção. Eu costumo usar um exemplo do Paulo Kakinoff, que é o atual presidente da Gol, a empresa aérea, né? Salvo um engano muito grande, ele se tornou presidente da Gol aos 37 anos de idade. Não é comum você ter um executivo com 37 anos de idade assumindo a presidência de uma empresa desse porte. Então, você pode se espelhar no Paulo como um exemplo de profissional que você admira e que gostaria de ter uma carreira como a dele. Mas você também precisa entender que algumas exceções podem ter ocorrido ao longo da carreira dele, além de uma capacidade talvez acima da média, que aceleraram o processo. Então, é interessante também olhar no mercado para ver quais são os tempos médios no cargo, porque as gerações mais novas têm uma angústia em relação ao tempo. Ansiedade de crescer muito rápido, né? Muito rápido. E carreira, como a gente falou aqui, são cada vez mais longas. Né? 50, 60 anos, talvez, de carreira profissional. Então, as coisas não acontecem em 3 anos. Imagina se todo mundo virasse diretor de uma empresa com 10 anos de carreira. Não ia funcionar. Não tem tanta cadeira para diretor, tem uma série de limitações que impedem que isso seja uma realidade para todo mundo, né? E como se destacar, né? Então, assim, as pessoas elas precisam ter um planejamento. Aliás, não é que elas precisam, elas deveriam ter um planejamento, que o planejamento vai nortear para que elas possam fazer escolhas mais assertivas, né? Eu sempre falo com os alunos que carreiras são as escolhas que a gente vai fazendo, né? Você falou a questão da escada, que tipo de escada que eu quero ter, uma escada mais longa, uma escada mais curta, então ela vai fazendo a escolha. Então, para eu me destacar, né, o que o profissional ele precisa fazer, né, o que hoje os recrutadores buscam nos profissionais para que eles possam, de fato, ter o tão almejado sucesso aí que a gente falou logo no início? Eu acho que sempre definir padrões muito estáticos é complicado sem conhecer caso a caso, mas vamos pensar no básico. O básico é o conhecimento técnico. Então, se você quer se destacar dentro da população, você precisa ter a certeza que profissionais que conversam com aquilo, que ocupam posições ou almejam posições como as que você almeja, sob o ponto de vista de formação técnica, não tem nada além daquilo que você tem. Então, se você imagina ser um diretor financeiro, estou usando o exemplo do diretor financeiro, mas poderia ser qualquer posição, e você procurar lá no LinkedIn e perceber que todo diretor financeiro tem um curso de pós-graduação ou tem um MBA, que seja, você não pode ter nada menos do que isso. E aí eu vou para um exemplo que é clássico, que a gente fala há anos e parece chover no molhado, mas a porcentagem da população de profissionais especializados, vamos dizer assim, que é esse nicho que a gente atua, que fala inglês versus a demanda do mercado, é muito baixa. Então, a gente fala que os profissionais precisam falar inglês há anos e a gente encontra ainda um volume absurdo de profissionais com carência no inglês. Então, de novo, não acho que tem uma fórmula mágica, não acho que tem nada diferente daquilo que se ouve, mas é que as pessoas ficam esperando a fórmula mágica ou ficam esperando para efetivamente agir em relação a isso. Então, eu diria que, sob o ponto de vista técnico, se você já tem a sua formação acadêmica, se você já tem uma pós-graduação e pensa no que fazer, eu diria, o inglês, idioma, é de cara algo que pode se tornar um diferencial, porque, infelizmente, a gente tem um gap grande hoje no mercado. E em termos comportamentais, assim, o que hoje é mais valorizado? Existe alguma habilidade, uma competência mais valorizada pelo mercado? Como que você vê isso no futuro? As habilidades de hoje vão ser as mesmas requeridas para as empresas no futuro? Ou existe uma mudança a partir do momento que a gente muda? Né, a gente está falando aí da 4ª revolução industrial, aí, tecnologia para tudo quanto é lado. Então, vai ter uma mudança também, e aí os profissionais eles precisam se preparar para essa mudança? Eu acho que, na essência, as mudanças não são drásticas. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa mudança, dessa nova revolução, no fundo, há poucos anos atrás, não existiam
Redes sociais. Exatamente. Hoje, existem profissionais que são contratados nas áreas de marketing só para monitoramento de redes sociais. Então, era um profissional que não existia e que hoje existe. Existiu faculdade para os primeiros profissionais que ocuparam essas cadeiras? Certamente não. E talvez profissionais que ocupem cadeiras importantes dentro dessas áreas hoje de grandes empresas também não cursaram faculdade. O que precisa existir? Abertura para o conhecimento. A vontade de aprender, aquela história que a gente chama de proatividade, flexibilidade. Isso são questões que são bastante valorizadas pelo mercado hoje. O que mais é valorizado? Comprometimento, a sua capacidade de entregar mais do que é pedido, cumprimento de prazos, habilidade de comunicação, de trabalhar em grupo. Talvez uma grande revolução que a gente veja dentro das empresas é um pouco da mudança do organograma, dessas estruturas muito hierarquizadas do passado, em que os grupos são formados muito mais focados em atender um projeto especificamente, depois são diluídos, novos grupos são formados. Então, quem se destaca nesse ambiente é quem se comunica muito bem, quem consegue influenciar as pessoas sem a ascendência hierárquica necessariamente, quem é flexível, quem consegue trabalhar bem com diversidade, porque as pessoas são diferentes, né? Isso tudo acho que faz diferença e compõe o profissional hoje. Eu estava lendo uma pesquisa sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, que foi, né, em janeiro. Teve uma pesquisa lá que fala sobre a revolução das competências. E aí eles falam que as competências, né, que são exigidas hoje, que até 2020, ou seja, daqui a 3 anos, elas já vão ter mudado. Né? E exatamente isso. Eu também acho que a essência não muda, mas o profissional ele tem que estar atento a essa evolução. Né? Então, assim, a parte da tecnologia, de como se comportar, a questão da maturidade profissional, o autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que ele se conhece, ele consegue acompanhar essas evoluções também, né, Fernando? Fala-se muito da inteligência emocional, né? E características, qualquer que seja o seu emprego, a qualquer tempo e hora, vão existir dificuldades. Sim. Então, os profissionais mais persistentes, mais resilientes, que são emocionalmente mais estáveis, têm destaque. Na habilidade de comunicação, a gente fala em comunicação, as pessoas pensam em como eu falo, mas eu acho que é muito mais como eu ouço e como eu percebo as mudanças ao meu redor. Né? Essas coisas chamam muito a atenção. A própria capacidade de trabalhar em grupo é engraçado, porque quando você está numa sala de entrevista conversando com profissionais, apesar de serem questões aqui que parecem óbvias ou características que a gente fala que trazem um certo grau até de obviedade, quando você conversa com as pessoas na sala de entrevista, você percebe aflorar essas dificuldades, ou muitas vezes como o ego acaba falando mais alto. Tem um livro que é clássico, e vários livros já foram escritos a respeito disso, o líder servidor, né? Na verdade, ser gestor, ser líder, ou mesmo representar o seu grupo naquele determinado projeto, não é o que chama atenção não é a sua capacidade de aflorar perante o grupo, mas é a sua capacidade de fazer o grupo funcionar na sua ausência. Exatamente, né? Exatamente. O Thiago Sandin, ele está perguntando pelo YouTube, ele fez a seguinte pergunta: queria ser piloto profissional de automobilismo, aprendi vários idiomas também, ele queria fazer carreira na Europa, né? Mas ele não conseguiu. E aí ele pergunta, então, todo mundo tem que ter um plano B nessa carreira? Como que seria esse plano B caso tenha que ser feito? Como saber, então, que tipo de competência eu tenho que desenvolver para o plano A, que tipo de competência que eu tenho que desenvolver para o plano B? É importante ter um plano B? É muito difícil a gente desenvolver habilidades para várias situações, né? Naquela história da escadinha, o que eu costumo falar para as pessoas é bom você saber onde você quer chegar, né? E é o último degrau lá em cima, mas você não chega no último sem passar pelo primeiro. Então, cada degrau dessa escada precisa ter intervalos razoáveis. Eu não estou falando necessariamente de ascensão hierárquica ou mudança de cargo dentro de uma empresa, mas de aquisição de conhecimento. Então, você precisa desse monitoramento constante para perceber justamente se a coisa está fugindo muito do plano.
Porque, sim, se começar a fugir demais, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa e começar a repensar essa sua escada. Então, vamos lá. Eu quero ser gerente de vendas. Hoje eu sou vendedor. Entre um cargo e outro existe a coordenação de vendas. E eu imagino que, se eu me destacar como vendedor por um período entre 3 e 5 anos, a coordenação de vendas seria o próximo passo razoável. É o que eu vejo os coordenadores de vendas do mercado em que eu atuo, dos concorrentes, da própria empresa onde eu estou, se tornaram coordenadores depois de um período entre 3 e 5 anos como vendedores. Ótimo. Então, eu começo lá a desempenhar minhas tarefas de vendedor, performar, acredito que estou indo bem, cheguei no 3º ano, está tudo indo muito bem, os feedbacks são positivos do meu gestor, os pares que trabalham comigo, eu percebo que eu consigo criar certa admiração, porque antes de você ser chefe, as pessoas precisam querer lhe ver e querer lhe ter como gestor, né? Enfim, está tudo funcionando bem, 3º ano, maravilha, 4º ano, 5º ano, nada aconteceu, luz amarela, luz vermelha, está na hora de eu fazer alguma coisa. Eu vou me movimentar de empresa, vou me movimentar de segmento, o problema sou eu, não dou certo para ser vendedor, e aí você vai reconstruindo. Eu não diria que é um plano B, mas talvez a revisitação do seu plano de forma consistente para você ir se adaptando, né? O que eu até falo, assim, né, quando eu trabalho dentro da instituição com orientação de carreira, a minha proposta primeiro você tem que ter um propósito, né? Você tem que saber o que você quer para você enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, você pode ter algum caminho que às vezes vai te tirar, mas se você sabe o que você quer, que é o final ali, na hora que você for aposentar, você vai criar. Eu sempre trago a analogia da palavra carreira quando eu faço qualquer tipo de apresentação, porque eu acho que ela traz muito significado, né? A palavra carreira, ela vem do latim, via carraria, estrada para cá, onde você está e onde você quer chegar. E às vezes a estrada ela pode estar interditada. E aí você vai fazer um desvio ali. Então, esse desvio pode fazer que você pare mais tempo naquela profissão, naquela atividade, naquela empresa, né? Às vezes, o plano B pode ser essa parada um pouquinho mais longa, né? Então, você não estava programado ficar ali e teve que ficar, igual a gente está no mercado esse ano, bem mais complicado do que os anos passados. Então, às vezes, as pessoas deixaram de investir como deveriam investir, apesar de que a gente tem investimentos até gratuitos aí de qualificação, né? Então, a gente não tem que pensar, às vezes, que são só os investimentos ali pagos que fazem sentido. E até foi uma pergunta de uma pessoa que está falando que hoje a especialização existe um investimento considerado alto, né? Se existe alguma coisa que possa substituir as especializações, essas formações. Você percebe que existe alguma coisa que substitua essa formação mais formal, vamos dizer assim, Fernando? Depende muito da empresa que a gente está falando. Existem empresas que valorizam mais, existem empresas que valorizam menos, mas tudo é uma janela de demanda normalmente, né? Não preciso fazer aquele ano, se o ano está mais difícil dentro do seu planejamento pessoal, postergar um pouco e aceitar que talvez essa postergação tenha algum impacto. Está tudo lindo e maravilhoso, de novo, é você, o seu sucesso. Existem cursos hoje mais acessíveis, existem cursos online que são gratuitos. Existe o outro lado de desenvolvimento, que é o desenvolvimento das características comportamentais, né? Então, às vezes, se você não consegue, nesse próximo período, focar na especialização técnica, trabalha no teu desenvolvimento pessoal, entende um pouco quais são os seus gaps nesse sentido e tenta desenvolver isso. Eu acho que tem uma outra palavra que é fundamental, que é felicidade, né? Tem um jargão que se usa aí, você tem que curtir mais o percurso do que efetivamente a linha de chegada. Você precisa, se você vai viver durante 40, 50 anos trabalhando, você tem que ser feliz ao longo desses 50 anos e você tem que saber curtir cada momento. É muito legal quando você juntou um dinheiro para algum objetivo pessoal, né? Seja comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento, casar, para qualquer coisa que seja, ou estudar. E óbvio que é muito legal você chegar lá no fim e pegar a chave da tua casa, do teu carro, o teu diploma. Mas os anos que antecederam isso foram maiores do que esse momento em si. Então, é importante aproveitar o trajeto, né? Curtir esse momento de conquista e de construção,
do que efetivamente aquele momento da conquista em si, porque o momento da conquista ele é pontual, é tão limitado, e o período que você passa buscando isso é muito mais longo. Senão tua vida fica meio sem graça, meio chata. E hoje não tem como separar, né? De forma alguma. Vida e trabalho é o tempo todo. Com o celular na mão, você está trabalhando e você está buscando ali. Você viu alguma coisa no final de semana, no feriado, à noite, dentro de casa, com a família. Então, assim, fazer o que gosta faz todo sentido também, né, Fernando? Porque senão você vai passar a vida sofrendo, né? Aquele negócio, você está lá no fim de semana e, de repente, você viu uma notícia que te chama a atenção, relacionada ao teu trabalho, aquilo não tem que causar aversão nem sofrimento. Deveria ser uma coisa bacana. Poxa, olha que legal isso aqui. Eu vou levar, vou pensar, vou planejar, vou até escrever um e-mail, deixar na minha caixa de saída. Evitar a comunicação no final de semana é sempre positivo, porque você acaba estressando a quem está ao seu redor. Mas Sim. nada te impede de se planejar para segunda-feira, né? O que você vai falar com quem. Isso não tem que ser motivo de sofrimento nem de aversão, porque se for alguma coisa, definitivamente está errada, né? Sim. Um ponto que você falou, invista no inglês e depois em outro idioma. O inglês continua sendo, de fato, o principal. Tem algum outro idioma depois do inglês que está sendo mais requisitado pelas empresas, pelo mercado? Na segunda-feira, a gente solta um trabalho bem importante que a Robert Half fez, uma pesquisa local de alta abrangência, e a gente tem essa questão do idioma amplamente estressada. 99% dos respondentes falam em inglês como sendo o idioma mais importante. 99%. É gente demais. Depois, em segundo lugar, mas muito depois, vem o espanhol. Então, nada contra você estudar outros idiomas. Existem empresas, às vezes, que, por questões diversas, acabam tendo um outro idioma de alta relevância dentro da instituição. Mas pensando no indivíduo, pensando em carreira, pensando em abrangência de mercado, é improvável que você não consiga se comunicar dentro de uma empresa de abrangência multinacional, tendo o inglês como uma língua alternativa, como a sua segunda língua. Perfeito. Então, eu costumo falar para as pessoas inglês, depois inglês, depois inglês, depois o inglês, e quando você achar que o seu inglês está bom, mais um pouco de inglês, para depois pensar em alguma outra coisa. Um outro ponto que você listou aqui no slide seria a busca. A pessoa está buscando atualização constante. Que tipo de atualização, né? A gente tem que fazer esses cursos de curta duração, cursos mais longos, né? Como que o mercado enxergar? Não, só é importante quem faz o MBA ou não. Esses cursos de curta duração também são bem vistos, cursos online. Como que o mercado, de uma maneira geral, avalia as pessoas que fazem esse tipo de busca, né? A primeira coisa que eu digo é que não há dúvida que o estudo é importante. Às vezes você tem limitações, e a gente acabou de falar sobre isso há pouco, mas ler um livro traz conhecimento. E livro tem até na internet de graça, se você procurar, por valores muito, muito, muito acessíveis. Se você andar no centro das cidades, das metrópoles, você encontra sebo, se você não gosta de ler online, que os livros vão custar muito barato e qualquer coisa que agrega conhecimento para a tua carreira faz sentido. Então, a primeira coisa eles precisam ter relação com a tua carreira, com o teu planejamento de carreira. Então, eu quero ser engenheiro aeronáutico e eu fiz um curso de culinária. Improvável que isso traga um valor agregado muito alto para a sua carreira de engenheiro aeronáutico. Então, vamos separar o que é o desenvolvimento pessoal, os teus desejos pessoais, em relação àquilo que impacta na tua carreira. Então, essa é a primeira coisa. Cursos alinhados com os teus objetivos, ou leituras, etc. Segunda coisa, existem, obviamente, instituições, e o IBMEC é uma delas, sabemos disso, que são reconhecidas pelo mercado como instituições de ponta. E, obviamente, instituições de ponta, cursos em instituições de ponta, na maioria das vezes, acabam chamando mais a atenção do seu futuro empregador. Mas não quer dizer que, se você... eu costumo dizer que o curso que você faz
é um trilho. Quem está em cima do trilho é você, o trem. Então, você pode ter um trilho fenomenal, mas não saber pilotar o trem. Ou você pode ter um trilho não muito bom, mas que você é hábil para dirigir muito bem mesmo naquele trilho. Então, o conhecimento que te é exposto, ele pode ser um pouquinho diferente, mas como você potencializa isso, também faz diferença, né? Então, isso é uma outra forma de aquisição de conhecimento. Às vezes, não na instituição que você sonhou, numa outra instituição, não tão de ponta ou não tão reconhecida, mas o teu esforço pode compensar isso. Eu falo hoje que o grande diferencial, né? Eu acho que o profissional, de fato, a informação está aí para todo mundo, né? Você busca informação na internet, como você mesmo disse, tem locais que vendem os livros. Então, o que você faz com a informação para transformar essa informação em conhecimento, que é a grande diferencial competitivo do profissional hoje. Né, o que você vai fazer com aquilo que você tem de informação. Então, eu vejo, assim como o Fernando, qualquer tipo de informação é super válida. Né? Então, curso de curta duração, curso de longa duração, cursos online, cursos presenciais, aonde você possa trabalhar o seu networking, que é fundamental para a carreira também. Né? Essa questão do relacionamento, né, Fernando? Até porque é uma troca e um aprendizado mútuo. Né? Eu sou engenheiro de formação, eu acho que essa é uma opinião pessoal. Eu acho que a faculdade, pelo menos na época que eu cursei, a faculdade de engenharia que eu cursei, não trabalhou a minha capacidade de me relacionar com outros indivíduos próximos a mim como poderia. Então, existia uma valorização muito grande do conhecimento técnico, mas o relacionamento interpessoal deixou muito a desejar. Talvez por uma característica minha, né? Um gap meu, mas eu não vi isso sendo desenvolvido ou sendo trabalhado ao longo da faculdade. E quando eu comecei a trabalhar, curiosamente, o meu gestor foi desligado da empresa com menos de um mês, depois de eu ter chegado, justamente por um problema nesse sentido, de relacionamento interpessoal. Então, não é só o conhecimento, mas como você aprende a tratar o conhecimento e se relacionar com as pessoas ao seu redor, de novo, fazendo com que o ambiente ao seu redor se torne produtivo, é que conta. Então, quando você desenvolve network, é para trocar, é para aprender com outro ser humano, e até para desenvolver esse seu network pensando nos teus objetivos profissionais futuros. Né? São Sim. pessoas que podem te ajudar e podem falar a teu respeito. Eu estudei com várias pessoas, já trabalhei com várias pessoas, e conheço pessoas que trabalharam comigo que eu admiro muito, pessoas que eu acho altamente capazes e pessoas que eu, sinceramente, não sinto, não tenho desejo ou não me chamaria a atenção voltar a trabalhar com algumas dessas pessoas. Então, quando a gente fala em cultivar network, é inclusive para que você seja indicado por essas pessoas para posições no mercado. Porque hoje, quando a Robert Half vai procurar um profissional no mercado, e vamos supor que eu não conhecesse ninguém, né? Eu começo do zero, então eu preciso encontrar um analista financeiro. E eu ligo para uma empresa e converso com o analista financeiro e ele me fala, não, olha, estou muito bem aqui, não tenho interesse, não quero sair. A próxima pergunta que eu vou fazer para ele, fala, ô, fulano, você conhece algum analista financeiro para me indicar? Essa pessoa só vai me indicar um analista financeiro que ele trabalhou ao lado, que ele conheça, que ele admire minimamente, que ele acredite que seja competente. Então, você desenvolve o teu network também, porque o teu network te ajuda a um emprego. Às vezes, o analista financeiro é alguém que a gente liga para perguntar de um coordenador financeiro. Porque eu quero que algum coordenador financeiro que ele tenha admirado, que seja bom gestor. Então, você fala, não, essa pessoa reporta para mim, não pode me trazer nada. Sendo extremamente binário nessa resposta, eu diria que é um grande equívoco, porque são muitos coordenadores financeiros que a Robert Half já contratou, foram indicados por analistas financeiros que os admiravam como gestores. Bacana. E o que esperar daqui para frente, né? O que o mercado, né, espera desses profissionais, o que as pessoas precisam fazer para se destacarem nesse mercado, Fernando?
Eu acho que uma das coisas que que a gente mencionou há pouco aqui, essa questão da dificuldade de separar o profissional do pessoal, não no sentido do meu chefe precisa estar comigo no Facebook, não é nesse sentido, mas é entender que é muito difícil dizer a hora que você começa e para de trabalhar, e não adianta sofrer por isso. Acho que as empresas têm que se policiar nesse sentido para garantir a qualidade de vida mínima necessária para qualquer profissional poder recarregar a sua energia. Mas é aquele negócio, o celular está na mão, os e-mails, as coisas acontecem, às vezes em horários diferentes dos tradicionais, e você não pode sofrer por isso, você está preparado para isso. Uhum. A gente espera, nesse sentido, que a evolução, que a legislação trabalhista brasileira continue evoluindo e entenda um pouco dessa flexibilidade. Outra questão é aquilo que a gente falou há alguns minutos atrás. A estrutura hierarquizada dentro das empresas é cada vez menor e cada vez mais flexível. Então, o profissional que se adapta a isso, né? Que entende isso, que entende a necessidade de trabalhar em grupo e se comunicar com esse grupo, extrair o melhor desse grupo. Então, são aquelas características comportamentais. A sua verdadeira atitude em relação ao dia a dia, aos problemas, a como você reage a isso e como você engaja as pessoas ao seu redor para conseguir trabalhar nisso, né? Uhum. Tem uma definição de liderança que eu acho fantástica, né? O líder é aquele que faz com que você chegue a um lugar que você nunca imaginou que pudesse chegar antes, né? Então, você só consegue isso com engajamento, né? Com comunicação, sim, com comprometimento, com exemplo. Perfeito. A Vanessa, ela está perguntando aqui para a gente se ela tem que expor para o gestor dela, né, sobre o plano de carreira dela, ou é alguma coisa individual? Deve ser compartilhado com a empresa, o plano? Vanessa, o plano de carreira ele é seu. Compartilhar 100% dele, eu realmente não sei se é uma estratégia interessante. Até porque você pode assustar quem está ouvindo, né? Mas, gradativamente, expondo os seus objetivos e entendendo, é algo saudável se a relação com o seu gestor for saudável. Mas não é muito no sentido do eu quero isso, mas é no sentido de o que eu posso fazer para me tornar um profissional melhor? Como você me vê aqui dentro? Que habilidades eu poderia desenvolver para conseguir ser avaliada por uma promoção interna, ou por uma migração diária, ou para ocupar um cargo XYZ. De modo não que você chega para o seu gestor e põe a faca no pescoço dele, dizendo, olha, em 3 anos eu preciso sentar na sua cadeira ou eu vou embora porque não está funcionando o meu plano de carreira. Mas muito mais no sentido de como eu posso me preparar, como eu poderia me preparar. Primeiro, antes disso, na verdade, o que eu faço hoje atende o que você espera de mim? Porque, senão, você não está fazendo nem o que se espera de você hoje. Em segundo lugar, uma vez que essa etapa está vencida e eu entendo que eu preciso continuar fazendo isso, o que você entende que eu poderia me fazer além do que eu faço hoje para me preparar para um próximo passo, ou para ser considerado pela empresa como um talento? Perguntas abertas nesse sentido vão, primeiro, criando uma relação de confiança entre você e seu gestor. Segundo, vão te sinalizando mais ou menos se o que você precisa adquirir em termos de conhecimento técnico e comportamental está alinhado com o que você acredita que seja necessário. Então, uma validação do seu plano de carreira com a realidade. E, em terceiro, também começa a te sinalizar um pouco, dá para você começar a sentir se aquele seu plano de carreira vai ser possível dentro da empresa que você está, ou em algum momento você vai ter que ir para o mercado procurar esse caminho, porque aqui a coisa não vai rolar. Eu acho que o alinhamento de expectativa é sempre importante, isso mesmo que você falou, né? Assim, deve compartilhar, também concordo em parte, você pode compartilhar desde que faça sentido para você o crescimento e seu desenvolvimento daquela organização. Agora, caso você perceba que você não quer continuar naquela organização, dificilmente você vai poder abrir o seu plano como um todo, né? Bom, a gente está quase terminando o nosso bate-papo aqui. Você falou um pouquinho do guia salarial, né? Você falou que vai estar lançando já o guia desse ano.
Não, o Guia Salarial, na verdade, a gente lança em outubro. A gente vai lançar a pesquisa, um outro estudo, Sim, um pouco mais amplo. Ele traz alguns outros aspectos, como a gente tem algumas questões aí de divulgação para serem respeitadas, eu não posso falar muito, mas ele é um estudo nosso que traz um índice proprietário que a Robert Half passa a fazer no Brasil, trazendo um pouco da expectativa do mercado de trabalho e alguns outros estudos relacionados ao mercado de trabalho para esse perfil de profissional com quem a Robert Half tem mais contato, que é o meio da pirâmide, a média gerência, como esse mercado está sendo visto hoje, como ele está sendo visto para o futuro, como é que está a competitividade dentro dele, enfim. De novo, eu não posso falar muito mais a respeito, mas segunda-feira já vai ser divulgado. Ele vai ter uma divulgação um pouco mais maciça. Ótimo. Para a gente encerrar, Fernando, você tem alguma dica, algum conselho, alguma sugestão para quem está nos assistindo? Poxa, essa pessoa assistiu porque ela está interessada em fazer um planejamento de carreira, né? Para, de fato, ela fazer um planejamento de carreira e colocar em prática tudo que ela planejou, porque não adianta também você fazer um planejamento e não colocar em prática, né? Tem um livro do Rancharan que se chama Execução, em que ele trata justamente o perfil de dois profissionais que tiveram a mesma situação em tese de formação e de carreira, mas, num determinado momento, um executivo teve muito sucesso e o outro ficou estagnado. A execução é o que resume isso. O que é a execução? É a sua capacidade de fazer a teoria virar prática. Você consegue desdobrar a meta grande na metazinha pequena do amanhã e consegue fazer com que isso seja efetivamente trabalhado, nesse caso do livro, dentro de uma organização. É um exemplo logo no início do livro. Então, a primeira coisa, eu vejo 3 pilares. O primeiro dele é sucesso. O que é sucesso para você, independentemente do que a sociedade impõe como sendo sucesso. E, para mim, sucesso anda junto com felicidade. O Robert Half tem um estudo até disponível também para download, que fala especificamente sobre isso. As organizações de maior sucesso são aquelas que têm pessoas felizes. Mas pensa você como sendo a sua organização. Você precisa ser feliz naquilo que você faz. Então, busca sucesso e felicidade para você, independentemente do que acontece em volta. A segunda coisa é entende que todo bônus traz um ônus. Não adianta você almejar algumas coisas e acreditar que é o mundo maravilhoso. Existem coisas boas e existem coisas não tão boas que, às vezes, acompanham ascensões de carreira. Você precisa estar preparado para lidar com isso e precisa se desenvolver nesse sentido, porque senão não vai funcionar. As coisas não vão conversar, você não vai ser feliz. E a terceira coisa é justamente esse exercício de planejamento de carreira. Então, se eu pudesse dar um conselho, para e pensa onde você quer chegar e quando. E começa a fazer uma análise concreta e real sobre isso. Não é aquele negócio de escrever na parede lá, quero ter uma casa de campo, e todo dia olhar para a casa de campo, e aqui, lá escrito, porque aquilo vai se concretizar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas concretas e práticas. Eu preciso estudar isso, eu preciso me movimentar, eu preciso ocupar essa posição em até 3 anos, ou isso aqui não vai andar. Porque o mais triste, às vezes, a gente vê profissionais chegarem até nós numa sala de entrevista com seus 30, 35, 40, 45 anos e simplesmente falarem, puxa, eu não tive sorte na minha carreira. Carreira e sorte não andam lado a lado. A sorte ajuda, mas se você não estiver preparado, não tem sorte que faça esse milagre. E mesmo para aqueles que não têm sorte, se trabalharem um pouco mais duro, acabam construindo um pouco dessa sorte. Carreira não é loteria. E é engraçado, porque eu mencionei idade, só uma lembrança que me veio aqui, tem um estudo da Robert Half da Inglaterra, divulgado recentemente, que diz que o momento de maior infelicidade e frustração de um profissional na carreira, se existe uma idade, é aos 35 anos. Nem antes nem depois, mas o pico de insatisfação com a carreira vem aos 35 anos de idade.
Porque é justamente aquele momento que, se você deixou as coisas irem acontecendo, é onde elas não acontecem. Depois disso, você se acomoda e aceita. Bom, é isso que tem para hoje e é aqui que eu vou seguir. E antes, você é muito novo, ainda está esperando que coisas aconteçam. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com a curva de inflexão da carreira, porque tem um momento que você vai realmente ou manter a aceleração dela ou a coisa não vai sair como você planejou. Bom, só para a gente encerrar aqui, a Marina Campos ela me perguntou, aliás, está perguntando sobre carreira pública. É o mesmo sentido do planejamento de carreira, porque a hierarquia acaba sendo diferente, e as posições. Quando a gente fala de planejamento de carreira para o serviço público e privado, são as mesmas coisas que a pessoa tem que levar em consideração? Aí, Marina, você vai me desculpar, mas eu vou falar com desconhecimento de causa, né? A gente não atua nesse mercado público, né? Então, é muito difícil para mim para eu emitir qualquer opinião por puro desconhecimento. Eu entendo que a carreira pública tem uma série de particularidades e peculiaridades completamente diferente da carreira privada. Então, o próprio concurso é um exemplo disso, né? Não é uma questão de o quão capacitado você está para aquela posição, mas se você não passar no concurso, não adianta, né? Você nunca vai conseguir exercer aquilo. E na carreira privada existem opções, né? Um pouco mais flexíveis ou mais amplas. Então, sinceramente, eu não consigo, vou ficar devendo. Peço desculpas, mas eu não tenho condição de dar essa resposta. Em relação à carreira pública, né, eu falo que você também tem que saber quais são as possibilidades dentro da própria carreira pública que você seguiu. Então, depende de que cargo que você assumiu, como que funciona essa hierarquia, mas eu acho que ela é muito parecida com o que você quer para você mesmo, né? Então, assim, aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar, aonde que eu posso chegar dentro dessa hierarquia pública também, porque, às vezes, você quer alguma coisa além que lá não é possível, e aí você precisa avaliar. Né? Tudo na vida, como a gente falou logo no início, tudo quando a gente fala de carreira são escolhas, e, às vezes, não vou falar todas, né? Mas muitas pessoas vão para a carreira pública por causa da estabilidade financeira. E aí tem que avaliar ali se vai querer ter o ônus, às vezes, de não ter o crescimento esperado por causa dessa proposta mais hierarquizada. Né? Então, a pessoa tem que fazer... Faz sentido eu ficar mais pela questão financeira? Eu quero mais realização profissional? Se essa realização profissional é possível, não é possível? Né? Então, aí vem tudo pelo autoconhecimento, vem tudo pela essa proposta exatamente de mercado. Bom, a gente está recebendo várias perguntas agora, Fernanda. Acho que a gente vai estender mais um pouquinho aqui, porque estão chegando várias perguntas. A gente falou que ia terminar e o pessoal começou a mandar pergunta. A Georgiana está perguntando o seguinte: as pessoas se preocupam demais com a qualificação profissional e esquecem que a inteligência emocional é tão importante quanto ou mais. A gente já falou das competências comportamentais. De fato, hoje, o que diferencia um profissional do outro são as competências comportamentais, Fernando? Uma vez atendidos os requisitos técnicos mínimos, não há a menor dúvida. E elas são claramente percebidas no mercado de trabalho, e aqueles que têm características comportamentais que se destacam levam vantagem. A inteligência emocional, tem até um livro muito legal, chama Inteligência Emocional 2.0, eu esqueci o nome do autor. Fala dos 4 quadrantes da inteligência emocional, e eu diria que que talvez seja o mais... o que me chama mais atenção, onde a gente vê uma discrepância, uma distorção muito grande, que é o self-awareness, como você se percebe e como você entende as suas reações, como você entende os gatilhos que desencadeiam aquelas reações e como você percebe as suas reações afetando quem está em volta de você. Quem domina a inteligência emocional tem uma vantagem competitiva no mercado de trabalho violenta. Não há dúvida nenhuma. E o Graciliano José, ele está perguntando o seguinte: estou cursando um MBA em finanças e não tenho experiência na área. Ele tem 39 anos e gostaria de construir uma carreira de excelência. Como o mercado vê essa minha situação? Como os recrutadores veem, às vezes, a pessoa que com 40 anos quer fazer uma mudança de carreira? Isso está sendo bem aceito pelo mercado, as pessoas que querem mudar ou não? Eu acho que não é algo simples.
quando o mercado fica mais aquecido, ou seja, quando a taxa de desemprego cai a patamares menores, o mercado se torna muito mais flexível. Mas eu diria o seguinte, quando você pensa em mudança de carreira, onde você não carrega conhecimento pregresso, né, quando você vem sem experiência nenhuma, o primeiro impacto é financeiro. Então, o que as empresas ponderam categoricamente é, bom, tá bom, então você pode ter essa experiência toda, mas nenhuma aqui, eu vou pagar o salário que eu pagaria para um recém-formado. E isso, às vezes, inviabiliza. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é, se você quer a mudança de carreira, a minha sugestão, o caminho mais interessante nesse sentido é dentro da empresa que você já atua. Então, é você começar a fazer esse trabalho dentro da empresa, porque essa empresa, você é empregado dela, e se você continua empregado é porque a empresa te conhece e gosta de você, então ela também vai ser mais aberta para aceitar uma mudança como essa. Não pode imaginar que é uma coisa que vai acontecer em uma semana, mas é algo viável. Então, a minha primeira sugestão seria, procure isso na empresa que você está. Puxa, mas a empresa que eu estou não tem essa abertura. Tá bom, mas você trabalha na área de marketing, então muda para uma outra empresa na área de marketing, passa uns 2 aninhos, tenta o movimento. Uhum. É o caminho mais fácil, mas ele não é curto. Uhum. Se faz parte do teu planejamento, e aí, acho que Graciliano, você falou, está com 40 anos, mais novo que eu, tem um monte de lenha para queimar aí, calma, procure a empresa que vai te dar essa abertura. Mas eu acho que é mais fácil estando empregado nessa empresa e já podendo mostrar quem você é. Uhum. Caso contrário, o pênalti financeiro pode ser grande. E dizer que não tem preconceito, que que é simples, seria hipocrisia, né? Mas não é impossível. O que eu falo, Graciliano, em relação à carreira, né? Sempre quando a gente vai dar orientação para os nossos alunos, pensa no seu planejamento de carreira em 3 aspectos: pessoal, profissional e financeiro. Quando você faz uma transição de carreira, algum impacto nessas 3 áreas você vai ter. Então, o financeiro, como o Fernando já disse, com certeza vai ter. Às vezes, a pessoa quer fazer uma transição de carreira, tem que mudar de cidade, então tem um impacto familiar também. Então, pensa nesses 3 aspectos, sempre a curto, médio e longo prazo. Então, às vezes, você não vai ter o resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo faz sentido essa transição de carreira. Você consegue vislumbrar, é onde vai trazer mais felicidade para você. E como você vai ter que trabalhar ainda, você com 39 anos, você vai ter que trabalhar muito ainda, então, é melhor você, às vezes, como se diz, pagar o pênalti agora, aonde você está disposto, você não caiu na sua zona de conforto, do que você ir para o mercado e ficar naquela zona de conforto porque você não quis pagar o pedágio agora. Eu acho que é exatamente isso. Em relação, a Gleice está perguntando, contratar um coach, vale a pena? E só voltando no Graciliano, a felicidade, né? Se é o que te faz feliz, vai em busca da felicidade. Não tem nem que pensar. Exatamente. Coach, de novo, isso eu acho que é muito particular, né? Depende de quais são os seus objetivos e quais são as suas necessidades. Você vai encontrar em empresas como a Robert Half, e aí não estou fazendo propaganda aqui, mas se você procurar no site da Robert Half, porque muita gente associa a empresa e fala, puxa, recrutamento e seleção, então, quando eu precisar procurar emprego, eu vou lá. Não é verdade. Se você entrar dentro do nosso site, procurar no nosso blog, diariamente saem artigos sobre diversos temas. E, às vezes, esses artigos, essa leitura, já pode te ajudar um pouco a entender o que você está procurando, o que você precisa. Se a tua necessidade é um pouco mais ampla do que isso, e o coaching te parece uma alternativa interessante, a minha sugestão é que você vá ao mercado e converse com essas empresas ou com esses profissionais, entendendo o que ele pode te oferecer e se atende às suas expectativas. Além disso, que procure referências dos serviços prestados. Os nossos clientes, a melhor forma de captação de clientes que a Robert Half tem são clientes que falam sobre o nosso serviço prestado anteriormente. Então, para qualquer serviço que você vai contratar, procure investigar no mercado ou conversar com pessoas que
usufruíram desse serviço, o que elas encontraram e como elas se sentiram depois do serviço prestado. Coletando essas informações, eu acredito que você pode tomar a decisão, mas é uma decisão muito pessoal. Não acho que tem uma regra, não faz ou não faz, né? Exatamente, concordo com você. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aí. Você que acompanhou no Facebook, no YouTube, muito obrigada pela presença. Fernando, obrigada pela participação aqui conosco, contribuição mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação a parceria com o IBMEC. A gente está sempre à disposição. Espero que quem está nos assistindo tenha efetivamente aproveitado, a gente tenha contribuído de alguma forma. Obrigado. Exatamente, essa é a proposta. A gente quer agradecer mais uma vez, né, desejar sucesso aí na sua trajetória profissional, sucesso na sua carreira, sucesso nas escolhas que você fizer, né? Acompanhe o IBMEC nas redes sociais, no nosso site. A gente vai estar sempre trazendo novidades, a gente vai estar sempre fazendo esses momentos de interação, porque a gente quer realmente que você tenha sucesso e seja muito feliz. Obrigada e até a próxima.